3, versículo 7 ao 13. Apocalipse 3, versículo 3, 7 ao 13. Apocalipse 3, versículo 7 ao 13, a palavra do Senhor diz assim: Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, esse que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veio sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, o meu nome, o novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos diante, Senhor, diante de Sua palavra, Senhor, diante do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale no nosso coração. Nós precisamos tanto do Senhor, meu Deus, nós carecemos, ó Deus, da Sua palavra, da Tua orientação, do Teu consolo, meu Deus, que seja uma parte dessa palavra, que a Sua voz, ó Deus, chegue ao coração de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando meditamos nessa parte do livro de Apocalipse, aqui a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo ele não está fisicamente mais com a sua igreja, ele não está mais na terra, ele terminou o seu ministério terreno, mas aqui quando esperava então uma falta de conhecimento, né, da situação, do que a igreja enfrentava aqui embaixo, esperava que Jesus não conhecesse, através dessas 7 cartas aqui, desse pastoreio do Senhor Jesus, através do apóstolo João, essas revelações aqui chegam de uma maneira a expressar o conhecimento de Deus, a dizer que o povo aqui embaixo, ou o Senhor Jesus lá em cima, estando o Senhor lá em cima, ele não está aqui da situação daquelas que a sua igreja estava passando aqui embaixo. Ele estava vendo, ele estava sentindo, ele estava com aquela igreja. Então, irmãos, perceba que ele envia então 7 cartas para essas igrejas que estão lá na Ásia Menor. E o conteúdo dessa carta, dessas 7 cartas aqui, é que impressionava a gente, porque 2 delas recebem somente elogios. É a carta de Esmirna e a carta de Filadélfia, essa que nós vimos agora. 4 delas recebem elogios, mas também críticas. Carta de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma dessas cartas dessa igreja recebe somente críticas. É a igreja de Laodiceia. Então perceba que esperava-se que Jesus não tivesse conhecimento, se ele não tivesse revelasse então a sua palavra, essas cartas, falta de conhecimento, uma situação aquém, ou detalhes desconhecidos. Então, nós concluiríamos que Jesus não é Deus. Nós diríamos que Jesus foi somente um homem especial, um homem iluminado. Abraçaríamos o espiritismo, abraçaríamos outras denominações. Mas aqui, irmãos, você percebe que Jesus ele é homem, sim, mas ele é Deus. Ele conhece a sua igreja, ele sabe das situações da sua igreja, ele está com a sua igreja. É isso que você vai aprender nessa noite. Observe que nessas cartas aqui, Jesus vai revelar, irmãos, ele vai revelar o que ele vê. E é de uma forma totalmente diferente de como nós julgamos as igrejas. Quando você observa na igreja ali, em Éfeso, ele diz: olha, vocês são uma igreja ortodoxa,
mas vocês deixaram o primeiro amor. Quando ele escreve para a igreja de Esmirna, ele diz: olha, vocês são uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas vocês são ricos aos meus olhos. Quando ele escreve para a igreja de Pérgamo, ele diz: olha, vocês estão situados no trono, no tabernáculo, no templo que Satanás está. Mas eu conheço de pessoas ali dentro da igreja, a exemplo de Antipas, que está disposto a morrer pelo meu nome. Quando ele escreve a igreja que está em Tiatira, ele diz: olha, vocês são uma igreja mundana, vocês estão muito parecidos com o mundo, mas tem poucos crentes aqui dentro da igreja que estão preservando a sua integridade. Eles estão sendo fiéis, eles continuam sendo fiéis. Quando ele escreve para a igreja de Sardes, é uma igreja que procurou fama no mundo, é uma igreja que está viva lá no mundo, mas aos olhos de Deus, é uma igreja que está morta. É uma igreja que tem muitos que estão na CTI espiritual e tem muitos poucos que ainda não se contaminaram. Quando ele escreve para a igreja de Filadélfia, ele vai dizer que essa igreja tem pouca força, pouca expressão no mundo, mas é uma igreja que é fiel, é uma igreja que está diante do Senhor Jesus Cristo, e é uma igreja que tem uma porta de oportunidade diante dela. Quando ele escreve para a igreja de Laodiceia, é uma igreja que se considerava rica, abastarda, mas aos olhos de Deus, uma igreja pobre, cega e nua. Irmãos, nós vamos então olhar para essa revelação de Jesus Cristo para essa igreja de Filadélfia, entendendo que ela era a igreja a mais jovem dessas 7 igrejas. E vamos ver quais são as lições que podemos tirar, então, irmãos, dessas palavras de Jesus para cada um de nós. Nós vamos meditar sobre o tema: a melhor oportunidade para a igreja. A melhor oportunidade para a igreja. Em primeiro lugar, então, perceba o que Jesus faz com essa igreja. Ele vai se apresentar para essa igreja. E quando ele se apresenta com essas duas expressões aqui, em sua identidade, dizendo que ele é o santo e ele é o verdadeiro. Ele quer fazer aqui, perceba no versículo 7, quando ele descreve-se, quando diz assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, que fecha, ninguém abrirá. Nessas duas expressões aqui, o santo e o verdadeiro, ele quer fazer um contraste com aqueles que estão ali no meio deles. No versículo 9, ele diz que: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, quando Jesus aqui então se apresenta como o santo e o verdadeiro, quer fazer um tipo de contraste entre aqueles mestres que estão na terra, que estão se apresentando com uma palavra parecendo verdade, mas que Jesus julgou, dizendo que eles são mentirosos. Primeiro Jesus diz assim: olha, eu sou santo. Aqui essa palavra, irmãos, ele está dizendo: olha, eu sou separado dessas pessoas, eu tenho uma santidade absoluta. E ele quer fazer um contraste com esses que são pecadores, com esses mestres que são mestres da iniquidade, do engano, da mentira. Cristo, ele é santo em seu caráter, nas suas obras, nos seus propósitos. E ele diz ainda mais: eu sou o verdadeiro. Novamente fazendo um outro contraste, porque aqueles estavam apoiados na mentira. Jesus diz: olha, eu não estou sobre a sombra da verdade, mas eu sou a essência, eu sou a verdade, eu sou Logos. Glória a Deus. Deus é confiável, é isso que ele está dizendo, meus queridos. Vocês podem confiar em mim. Eu sou o santo, separado, ungido do Pai. Eu sou a verdade confiável. Ele não é uma cópia de Deus, mas é o próprio Deus que veio até nós, que se encarnou. Havia centenas de divindades. Quem conhece o primeiro século sabe que havia vários deuses, vários altares dedicados a vários deuses naquele dia, mas somente Jesus podia reivindicar esse tipo de verdadeiro Deus, somente Ele, nenhum outro. E ainda hoje, meus queridos irmãos, a gente observa no mundo tantas denominações, tantas igrejas, muitos que dizem: olha, nós somos os únicos fiéis a Deus, os únicos santos, os únicos que estão, quem estiver fazendo e fizer parte dessa nossa igreja será salvo. Aqueles que têm em si também mestres,
mas o que promovem é a mentira. Eles se apropriam da verdade, modificam a verdade, distorcem a verdade, mas nunca mais voltam para a verdade, nunca se fundamentaram na verdade. Eles têm por pai o diabo, que é o pai da mentira, que era o pai desses judeus aqui. Percebam que eles se apresentavam como judeus, mas dentro do julgamento de Cristo eles não eram judeus, eram mentirosos. Quando você observa agora o versículo 8, meus queridos irmãos, observe que Jesus vai dizer que essa igreja era pequena, essa igreja tinha pouca força, era uma igreja pequena, era uma igreja que foi formada por pobres, escravos, talvez em sua totalidade, talvez fosse de pouca força porque eles não procuraram a força, a influência da política, a influência social da cidade, talvez fosse de pouca força porque foi constituída, como disse há pouco, por pobres e escravos. Mas perceberam um detalhe? Jesus diz: vocês têm pouca força, mas uma coisa vocês têm: vocês guardaram a palavra de Cristo e vocês não têm negado o nome dele. A igreja, meus irmãos, era pequena em tamanho e força, mas era grande em fidelidade. Deus, na verdade, escolheu essa igreja fraca para envergonhar os fortes. Sardes, como você ouviu há pouco, foi procurar fama e conseguiu, mas não tinha vida espiritual dentro de si. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e tinha poder, tinha testemunho, tinha fé. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, a igreja tinha pouca fé e Jesus colocou diante dela uma porta, dessa pequenina, irmãos. E agora eu quero falar dessas oportunidades, mesmo sendo fraca, mesmo tendo poucos de influência política ou social, mas Deus coloca uma grande porta diante dela, aberta. E percebam que nós devemos procurar também, irmãos, aplicando esse ponto. Nós devemos procurar também força, não dentro de nós, apesar de termos o Espírito Santo, mas aqui o ponto que estamos oferecendo, nos sugerindo, não procurar uma força em nós mesmos, apoiados em nossa força, e não procurar a influência lá do mundo, como a política ou os degraus da sociedade. Mas o que essa igreja está nos alimentando é olhar para o alto, a buscar lá nas alturas, lá no trono de Deus, a nossa força espiritual, aquilo que nós precisamos, meus irmãos, para vencer nossas tribulações, nossas tentações. Observe por que essa igreja conseguiu. No versículo 10, se você observa, por favor, leiam todos juntos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que é a vida sobre a terra. Irmãos, essa é a postura da igreja, que estava sendo afligida e perseguida por esses falsos judeus, que não eram judeus, estavam mentindo. Essa igreja que nós ficamos sabendo dessa postura deles diante das tribulações. O texto diz que essa igreja não fracassou. Diante das tribulações, essa igreja foi fiel a Cristo. E quando a igreja confessou, quando essa igreja professou, quando essa igreja proclamou o nome de Jesus, Jesus pegou essa igreja e preservou o caráter espiritual dessa igreja. De maneira que essa igreja, a luz dela só crescia. O testemunho dela só crescia, meus irmãos, sendo pequena, de pouca expressão, mas Deus fez com que o testemunho dessa igreja, o nome dele, fosse conhecido através dessa pequenina igreja. A igreja de Filadélfia, irmãos, não cedeu às pressões. Ela preferiu ser pequena e ser fiel a ser grande e mundana. E hoje muitas igrejas têm abandonado, irmãos, o antigo evangelho por outro evangelho mais palatável, mais popular, mais adocicado, um evangelho centrado no homem e não em Deus. Cristo, meus irmãos, se apresenta aqui. Olha, se você preservar a sua integridade, se você for fiel, Deus vai criar um grande muro, meus irmãos, de fogo ao redor de nós, para nos proteger, para nos guardar, de maneira que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém. Esse povo aqui, irmãos de Filadélfia, é um povo selado por Deus, é um povo eleito por Deus,
eleito por Deus, selado por Deus, o maligno e os seus terríveis agentes, nesse caso aqui, esses falsos judeus, não puderam disseminar mentira dentro da igreja do Senhor. Perceberam isso? É como Lutero escreveu naquele seu poema, Castelo Forte: se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Agora veja, irmãos, caminhando agora para as nossas oportunidades que nós temos nesse texto. Observe o versículo 8. Já no versículo 7 você percebe isso. Mas no versículo 8, o texto aqui nos coloca então essa porta aberta, que ninguém pode fechar. Cristo abriu, ninguém pode fechar. No versículo 7 diz que Cristo tem a chave de Davi na mão. No versículo 12 diz que o vencedor, que passar pelas tribulações, que não ceder às provações, eles serão feitos colunas no santuário de Deus, na nova terra. Então aqui, irmãos, surgem para a gente três oportunidades, três implicações para a gente. Três implicações que são sérias para a nossa vida, são sérias para a igreja do Senhor. Três oportunidades. A primeira oportunidade que você vê aqui nesse texto, diante dessa porta, não é essa porta aqui, literalmente, mas a porta que Cristo abre. A primeira é a oportunidade de salvação. Primeira oportunidade, a oportunidade de salvação. Você lembra do texto de João, capítulo 10, versículo 9, quando Cristo disse que ele é a porta, por onde as suas ovelhas iriam passar? A porta da salvação, a porta da liberdade, a porta da provisão. Ele também usou essa figura da porta ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, 13 e 14, quando ele disse: entrar pela porta estreita, largue a porta, espaçoso do caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Vimos aqui, irmãos, essa mesma porta, no ensino de João, do apóstolo João. Ambas as portas estão abertas diante de nós, irmãos. Naquele tempo esteve diante daquela igreja de Filadélfia, agora está diante de você a porta. Uma que abre, irmãos, que é larga, espaçosa, e que tem muita gente caminhando nessa estrada. Passaram muita gente por essa porta larga, estão no caminho espaçoso, estão caminhando, mas o destino deles é a destruição, é o inferno no lago de fogo. Mas tem outra oportunidade, meus irmãos, a oportunidade da porta estreita. E essa, irmãos, conduz a gente para um caminho apertado, difícil, em que a gente encontra um escassamento de pessoas. Não tem muitas pessoas caminhando por essa estrada, mas ao final, essa porta estreita, esse caminho difícil, conduz essas pessoas para a vida eterna. Jesus contrasta esses dois caminhos, irmãos, essas duas portas, esses dois destinos para a gente. E ambas as portas estão abertas, com um grande luzeiros, maior, claro, na porta larga, no caminho largo, dizendo: venham, entrem por aqui. Até hoje estão convidando essas pessoas, irmãos. E a pergunta que faço: por onde você passou? Em que caminho você está? Qual a recompensa que você vai receber no final desse caminho? A segunda oportunidade que nós observamos nesse texto, irmãos, é uma oportunidade em que a porta nos abriu, em que temos a salvação, é a oportunidade da evangelização. Eu vou repetir essa frase aqui, irmãos, mais à frente também. As angústias da cidade são como um grito de desespero, de socorro dos homens carentes do Evangelho. Entenda, o que você escuta do mundo lá fora, sendo uma distorção daquilo que você sabe que é verdade, é o clamor que está dentro dele. Vou repetir isso mais à frente. Jesus fala aqui dessa oportunidade dentro dessa perseguição, dessa tribulação para essa igreja. Percebe que tem duas portas já abertas para essa igreja: a porta da salvação, os que se mantiverem fiéis, íntegros, seguros, firmados no caminho, e agora a oportunidade de evangelizar. Veja então, observe no exemplo de Paulo. Paulo, irmãos, ele viu uma oportunidade, uma porta aberta para pregar o Evangelho. Sabe onde? Na idolatria. Lembra de 1 Coríntios capítulo 16, 9, quando ele diz assim: olha, se abriu para mim uma oportunidade
esteve ali em Éfeso por 3 anos, ele esteve pregando o Evangelho aqui dentro desse contexto da idolatria. Mais à frente, em Filipenses capítulo 1, Paulo estava preso em Roma e ele disse que, apesar de já ter muitos resultados fantásticos, ele pede para que a igreja, como o presbítero falou, agora em Tessalonicenses, mas aqui em Filipenses, ele disse: orem também por mim para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Idolatria, na prisão, oportunidades. Aí você me pergunta assim: pastor, eu quero saber quais são as minhas oportunidades no meu tempo. Vou te dizer, meus irmãos. Dizer mais uma vez, repetir aquela frase: o clamor do povo, do homem sem Cristo, o que ele expressa como sendo a verdade enraizada no seu coração, é o grito do socorro dele. Agora você observa o seu tempo. Nesses últimos meses nós somos bombardeados por várias pregações moralistas, por aqueles que acreditaram que a sua esperança estava nos governantes humanos. Estão nos governantes humanos, e neles estão a solução para a vida deles. Vamos lá, onde estavam essas pregações moralistas? Apareceram nos palanques políticos, apareceram em faixas, apareceram nas televisões, no horário político, apareceu na internet, apareceu em panfletos. Você recebeu os panfletos, você recebeu também através das suas mídias sociais, você recebeu na rádio, os podcasts que você assistiu e ouviu muitos deles, todos na intenção de te fazer decidir por 2 viés. 2 viés. Eu vou expressar para vocês aqui. Quais foram os 2 viés? Vocês escolhem, irmãos. Vida ou aborto? Bandido preso ou bandido solto? Povo armado ou povo desarmado? Valores cristãos ou valores ou ideologia de gênero? Liberdade ou censura? Agro forte ou MST forte? Menos impostos ou mais impostos? A favor da polícia ou a favor do PCC? Ordem e progresso ou narcotráfico? Vamos lá, irmãos. Eu já preguei em outras oportunidades para vocês, irmãos, e eu me perguntei, e às vezes até coloquei aqui no púlpito para cada um de vocês: precisamos fazer escolhas. E é claro que nós precisamos fazer escolhas, e nossas opções têm que ser bem definidas à luz da palavra de Deus. Agora eu digo para vocês, irmãos, depois de passar da política, eu sei que vocês estão muito tensos, esperando que eu cite nome diário mesmo. Não vou citar. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês passarem um pontinho à frente, um passo à frente. Vocês irem além dessas escolhas aqui. Essas escolhas aqui, é claro, você precisa ter bem definido no seu coração, na sua mente. Quando perguntarem a respeito de qualquer um desses pontos aqui, na lata, esse é meu posicionamento. Sim. Mas olha, o que você deve definir no seu coração, e é isso que vai te fazer entrar no céu, não é esses princípios moralistas aqui, é isso que vai te fazer entrar no céu, é esse ponto agora. Você deve decidir entre servir a Deus ou servir ao mundo. Você deve decidir anunciar e proclamar e ser fiel a Jesus ou continuar desfrutando da podridão do mundo. Essa é a decisão que eu quero que vocês agora, irmãos, decidam. Muito mais do que o voto de vocês, muito mais do que esses pontos moralistas, é a decisão espiritual de vocês. E eu rogo agora a igreja, que está me ouvindo nessa noite, vocês estão aqui, eu acredito que vão assistir também com a gravação do segundo Ivan. Irmãos, rogo a vocês, com muito temor a Deus. Como coloquei essas palavras aqui, foi com muito temor a Deus. Muito temor. Rogo, use a influência de vocês, irmãos, para anunciar a sua decisão. Use. E eu quero crer que vocês vão decidir por anunciar o nome de Jesus Cristo. E vocês não vão se envergonhar do nome dele em nenhum momento da vida de vocês. Agora, enquanto está bom, e mais à frente, daqui a pouquinho, quando se apertar o cristianismo. Eu peço a vocês com muito temor. E agora as aplicações. Se vocês vão decidir por anunciar o nome de Cristo, não se envergonhar pelo nome dele, convide mais pessoas para ver a igreja. E eu disse pela manhã, enquanto essas portas dessa igreja estão abertas, eu
não sei até quando. Nós não sabemos. Enquanto temos a porta da igreja aberta, convide pessoas para vir à igreja. Outro ponto: use sua casa para promover encontros facilitadores para pregar o Evangelho, para estudar a Bíblia, para fazer reuniões de oração, para aconselhar jovens, para aconselhar casais, aconselhar profissionais, empresários que estão aperreados com as contas que são altas. Tudo isso através da palavra de Deus. Terceiro, use suas redes sociais para edificar vidas, para promover debates saudáveis, para postar versículos bíblicos, para trazer trechos de pensamentos cristãos. Nunca se esqueça daquilo que o apóstolo Paulo disse, e vocês vão continuar. O viver é Cristo. O viver é Cristo. Agora veja, irmãos, cito agora para vocês, para encerrar o versículo 11, 12 e 13, porque aqueles que mantiverem uma postura como essa igreja de Filadélfia vai ter uma promessa. Tem uma promessa de Cristo aqui. Ele diz no 11: venha sem demora, conserva o que tens, porque para que ninguém tome a tua coroa. E no versículo 12 ele diz: a quem vencer, eu farei coluna no trono, no templo do meu Deus, e dele nunca sairás. Escreverei sobre ele o meu nome, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também do meu nome, novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja, às igrejas. Então, irmãos, olha, diante desse anúncio da iminente volta do Senhor Jesus Cristo, no versículo 11, Jesus diz assim: eis que venho sem demora. Ele vai então trazer um clamor para essa igreja. Eu rogo que vocês então tenham uma postura semelhante a essa igreja, porque se vocês se portarem como a igreja da Filadélfia, vocês serão reconhecidos como vencedores. Paulo já disse que nós somos mais que vencedores. Paulo vai dizer agora, João vai dizer agora que nós somos vencedor, e será como uma coluna no santuário de Deus. Nós sabemos, irmãos, que nós somos como peregrinos nessa vida, mas seremos como coluna inabalável na próxima terra. Aqui, os terremotos da vida podem até nos abalar, mas na nova terra seremos tão firmes e sólidos como uma coluna no santuário de Deus. Outra coisa que ele promete é que o vencedor ele vai ter gravado um novo nome. E esse nome não vem carregado de tanta coisa, irmãos. Ele vem o nome de Deus, o nome da igreja. Nós seremos identificados com Deus, com a igreja, com a nova terra e com Cristo. Permaneceremos, nós já pertencemos, mas pertenceremos para sempre a Deus, a Cristo e ao seu povo. Glória a sempre. Aleluia. Viveremos com Ele eternamente. Para concluir, meus irmãos, a porta aberta representa essa oportunidade para a igreja. A chave de Davi, a autoridade que Cristo tem, de abrir e ninguém poder fechar, e fechar e ninguém poder abrir. A coluna no templo de Deus significa essa segurança que nós temos. Veja, você será uma coluna. Então isso significa para a gente que você não vai perder o seu lugar. Ninguém pode te tirar desse lugar que Ele te garantiu. Você não vai perder o que Ele conquistou para você. Cristo tem as chaves, Cristo abriu as portas, Cristo promete fazer-nos seguros como uma sólida coluna no templo de Deus. E quando Ele abre as portas, Ele nos clama, nos chama para o trabalho. E quando Ele fecha as portas, Ele diz: espere mais um pouquinho, porque eu vou abrir novas portas. Acima de tudo, irmãos, devemos ser fiéis a Ele, para vermos as oportunidades e não os obstáculos. Como eu disse para vocês, quando coloco essas palavras aqui, observe então os clamores dos homens sem Deus. É isso que eles estão dizendo: olha, quem é que pode me ajudar? Lembra daquele jargão do e agora, quem poderá me ajudar? Os homens sem Deus estão clamando isso. A gente está com os olhos somente no grito, a gente está vendo como ameaça desses gritos, mas vejam como uma oportunidade. Então, que Deus, irmãos, eu agradeci tanto a Deus quando Ele me orientou nessas palavras. E eu glorifico a meu Deus, para que Ele continue nos usando. Amém. E eu oro agora para que você tenha entendido essa mensagem. Assim, então, agora é conosco. As portas ainda permanecem abertas. Cristo
convida-nos primeiramente a entrar pela porta da salvação e em seguida a porta do serviço, da evangelização. Igreja, veja as oportunidades, não veja os obstáculos. Que Deus assim nos use para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar a nosso Deus. O hino ao 400 do nosso cenário. Oração por proteção. Oração por proteção. Grande Deus em paz, agora despedidos do Senhor, certo de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós iremos ter a tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, tem em cada coração. Deus eterno, tem em cada coração. Vamos orar, meus irmãos, e assim encerrar esse momento de adoração ao nosso Deus. Eu vou pedir ao presbítero que está nos visitando, é o irmão ou é o filho da nossa irmã Marlene, é isso, irmã? Tem o João, que é presbítero lá É o da presbítero, igreja, né? e o presbítero Edson também. Vou pedir ao presbítero João, é isso? Presbítero João, para que ore e em seguida preparei a bênção sobre a igreja. Por favor. Soberano Deus, amado e eterno Pai, vamos agradecemos o teu nome. Pedimos graças a Deus, que o Senhor tem derramado graça e misericórdia na nossa vida. Ainda que não merecemos, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado. Queremos, ó Deus, agradecer pela tua palavra, Senhor. Obrigado. A palavra essa que tem poder para nos transformar, para mudar a nossa vida, para mudar mentes e coração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus te peço, ó Deus, transforma nossas vidas, não nos deixe de sair daqui da mesma forma que entramos, ó Deus. Que sejamos transformados e renovados pelo poder da tua palavra. Amém. Ó Deus, nos dá agora, Senhor, um dia abençoado, nós estamos pedindo de noite e nos leve em paz para nossos lares. Nós nos pedimos, ó Deus, que nos dê uma noite reparadora, debaixo da tua santa proteção. Nos dá uma semana, Senhor, abençoada, debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Que o Santo Espírito fazer de nosso dia o nosso orientador. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, repouso sobre os irmãos aqui presentes e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. abençoe a cada um de vocês e a família de vocês. A igreja diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é a SAP, então quero finalizar. Próximo sábado, dia 14, às 19 horas, será uma primeira reunião plenária, né? Isso. Então, aqui na igreja. Aqui na igreja. Amém. Pronto. Às
às 19 horas. Pode passar, irmão? Nossos horários de culto, eu estou sem um boletim aqui, vamos, qual é o próximo capítulo? Tivemos essa semana, nossa primeira semana do ano, né? Em seguida da semana de oração, e nós seguimos agora a escala novamente. Próximo dia 10, agora, terça-feira, a SAP vai conduzir o momento de oração. Quinta-feira, momento de oração, de doutrina também normalmente, e no domingo, meus irmãos, não teremos a nossa divisão de classe. Eu vou pedir aos irmãos, façamos então o nosso devocional inicial às 10 horas, então os irmãos são liberados, somente fica a diretoria da escola dominical e os professores para o nosso planejamento, primeiro planejamento, tá bom, para esse ano de 2023, tá bom? Então vamos fazer então o nosso devocional inicial das 9h30 até as 10h10, mais ou menos, e depois os alunos são dispensados e ficam só os professores e a diretoria. Tá bom, irmãos? Então eu peço a compreensão dos irmãos. Esse ano nós teremos então a nossa escola dominical, com os irmãos que ainda não ouviram, né? A sala das mulheres, das senhoras, jovens e senhoras, dos homens, e teremos a sala de jovens e adolescentes juntos, e teremos 2 salas de crianças. Então nós pedimos aos todos, né, que se matriculem na escola dominical e vão crescer também conosco no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Bom, tem mais alguma aviso? Não, né? Eles matricular também no discipulado, tá? Isso, irmão. Também o discipulado, essa turma já está encerrando seus estudos, e também quem quiser fazer seus discipulados, preparar para o batismo e professar sua fé, também nos informa para a gente iniciar um